Olá a todos, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso estudo do livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento. Então, nesse vídeo, iremos fazer uma revisão geral daquilo que foi visto nos capítulos iniciais, para a fixação. Então, vamos lá, ok? Então, a análise do comportamento, o behaviorismo radical ou psicologia comportamental, é uma abordagem ou ramo da psicologia desenvolvida pelo Skinner. Iniciamos o nosso estudo pelo comportamento reflexo, ou chamado também de comportamento respondente, ok? Então, o primeiro ponto essencial é entender que os comportamentos reflexos inatos, ou também reflexos incondicionados, são resultados de um longo processo evolutivo. Ao longo de muitas gerações, as espécies sofreram modificações anatômicas, fisiológicas e comportamentais que aumentaram suas chances de sobrevivência e reprodução. Isso significa que nascemos com um repertório comportamental inato, uma predisposição para interagir com o ambiente de maneiras específicas. Esses reflexos são cruciais para a nossa sobrevivência, permitindo respostas rápidas e automáticas a certos estímulos. Seriam então os reflexos inatos. E a capacidade de aprender novos reflexos foi uma característica evolutiva crucial para as espécies. Enquanto os reflexos incondicionados ou inatos fornecem uma base para a interação com o ambiente, a habilidade de adquirir novos nos permite nos adaptar a um mundo que não é estático. Esses reflexos aprendidos ao longo da vida são chamados então de reflexos aprendidos ou condicionados. Um dos pioneiros no estudo sistemático desse fenômeno foi então o Pavlov, como a gente viu nas outras aulas, cujo trabalho deu origem ao termo condicionamento pavloviano, também conhecido como condicionamento clássico ou condicionamento respondente. Essencialmente, o procedimento envolve o emparelhamento de um estímulo neutro, inicialmente não inicia uma resposta específica, com um estímulo incondicionado, que naturalmente inicia uma resposta. O experimento mais famoso do Pavlov, então, envolveu cães e a salivação. Ele utilizou o som de uma sineta como estímulo neutro e o alimento como um estímulo incondicionado. O som da sineta não provocava salivação. No entanto, após repetidos emparelhamentos do som da sineta com o alimento, o som da sineta sozinho começou a iniciar a salivação. O som da sineta, então, que antes era neutro, transformou-se em um estímulo condicionado. E a salivação em resposta ao som tornou-se uma resposta condicionada. Assim, um reflexo incondicionado, como alimento, elicia a salivação, deu origem a um reflexo condicionado, como a sineta eliciando a salivação. Estímulos antes neutros podem passar a eliciar respostas emocionais, após o condicionamento também. O psicólogo americano John Watson, como a gente viu, demonstrou isso com seu famoso experimento com o pequeno Albert. O Watson então condicionou uma resposta de medo em um bebê, emparelhando um som estridente a um rato albino. E após alguns emparelhamentos, o rato passou a eliciar medo no bebê. Além disso, Watson observou que os estímulos semelhantes ao rato, como um coelho branco, barba branca, também eliciavam o medo, ilustrando o fenômeno de generalização respondente. Então, um reflexo é definido como uma relação entre um estímulo e uma resposta, representada aqui pelo diagrama S, eliciando uma resposta. O estímulo, então, é uma mudança no ambiente e a resposta é uma alteração no organismo. O estímulo elicia ou produz a resposta. Um exemplo claro é o choque elétrico, que é um estímulo que faz a musculatura se contrair, que é uma resposta, resultando na rápida retirada do braço para evitar danos. Podemos até mesmo medir a intensidade desse estímulo em volts e a magnitude da resposta, como em newtons, para entender essa relação. Vimos também que os reflexos incondicionados seguem algumas propriedades, também conhecidas como leis do reflexo. Temos aqui então a lei da intensidade, magnitude, estabelece uma relação direta. Quanto maior a intensidade do estímulo, maior a magnitude da resposta. Temos a lei do limiar, que afirma que um estímulo deve ter uma intensidade acima de um valor mínimo, o limiar, para eliciar uma resposta. E abaixo desse limiar, nenhuma resposta ocorre. Temos a lei da latência, que descreve uma relação inversa, Quanto maior a intensidade do estímulo, menor o tempo decorrido até a ocorrência da resposta, que seria a latência. E temos a duração da resposta, que basicamente significa que quanto maior a intensidade do estímulo, maior a duração da resposta. Além das leis mencionadas, os reflexos incondicionados podem apresentar fenômenos de habituação e sensibilização, quando o estímulo é apresentado repetidamente em curtos intervalos.
A habituação, então, ocorre quando eliciações sucessivas de uma resposta levam a uma diminuição da magnitude. Pense, por exemplo, em um som repetitivo que inicialmente te assusta, mas depois você para de notar. Por outro lado, a sensibilização é o oposto. Eliciações sucessivas aumentam a magnitude da resposta. Um exemplo pode ser a repetição de um ruído irritante. Com o tempo, se torna ainda mais insuportável. Então, para finalizar, é crucial entender a conexão entre um comportamento reflexo ou respondente e as nossas emoções. Muitos termos cotidianos que usamos para descrever emoções, como medo, raiva ou excitação sexual, estão intrinsecamente ligados a relações reflexas. É importante notar que alguns desses reflexos são inatos ou incondicionados, ou seja, não dependem de uma história de aprendizagem para ocorrer. No entanto, novas relações reflexas podem ser aprendidas, dando origem aos reflexos condicionados. Tá? Isso nos permite pensar também em algumas aplicações terapêuticas. Aqui em cima. Então, assim como aprendemos, também podemos desaprender reflexos. O termo mais preciso para isso é dizer que o estímulo condicionado não inicia mais a resposta condicionada. E esse processo é conhecido como extinção respondente. Ela ocorre, então, quando o estímulo condicionado é apresentado diversas vezes sem novos emparelhamentos com o estímulo incondicionado. Então, quando o estímulo não consegue mais eliciar a resposta condicionada, dizemos que o reflexo condicionado foi extinto. Contudo, a extinção não significa que a aprendizagem foi totalmente apagada. Tá? É possível que um reflexo condicionado extinto reapareça sem novos emparelhamentos entre o estímulo condicionado e o incondicionado, desde que o primeiro não seja apresentado por algum tempo. Esse fenômeno é chamado de recuperação espontânea, indicando que a associação pode estar apenas suprimida e não completamente eliminada. Em contextos clínicos, muitas vezes é necessário que a extinção ocorra de forma gradual. Para isso, utilizamos então a dessensibilização sistemática, que divide o processo de extinção em pequenos passos progressivos, ajudando a reduzir gradualmente a resposta. Outra técnica importante é o contracondicionamento. Essa técnica consiste em emparelhar o estímulo condicionado com outro estímulo que inicia uma resposta reflexa contrária àquele que se deseja extinguir. De forma geral, as técnicas bem aplicadas e acompanhadas em conjunto apresentam resultados mais fortes e consistentes. Bem, agora seguindo o mapinha. Então, as descobertas de Pavlov e Watson nos deram o paradigma do comportamento respondente, um modelo que é essencial para entender parte do comportamento. No entanto, ele não é suficiente para descrever todas as complexas interações entre o comportamento e o ambiente. Foi aí então que o Skinner, através de estudos empíricos, demonstrou que uma parcela significativa dos nossos comportamentos é controlada pelas consequências que os seguem. Com base nisso, Skinner propôs o paradigma do comportamento operante, que complementa o respondente ao focar em como as consequências alteram a probabilidade de um comportamento ocorrer. Então, o comportamento operante é aquele cuja probabilidade de ocorrência é modificada em função de suas consequências. Para exemplificar, temos o seguinte diagrama. Então, existe uma situação, um ambiente ou estímulo que vivenciamos, e dentro da bagagem de comportamentos que temos em nossa mochilinha, selecionamos aqui o que achamos o mais adequado, manifestando uma ação, uma resposta ou um comportamento. Isso produzirá uma consequência ou mudança no ambiente. Essa consequência ela retorna para o nosso repertório e molda o futuro do comportamento, através do controle da aprendizagem pelas consequências. Então, a relação entre um comportamento e uma consequência que aumenta a probabilidade de ocorrência é o que chamamos de contingência de reforçamento. Temos aqui que o aumento da probabilidade de acontecer a consequência seria então a contingência de reforçamento. Reforçamento positivo e reforçamento negativo. Uma contingência, de forma geral, é uma relação de dependência entre eventos. Essa consequência reforçadora envolve a adição de um estímulo ao ambiente. O procedimento é denominado reforçamento positivo e o estímulo adicionado é um estímulo reforçador positivo. Assim como o reforçamento positivo, o reforçamento negativo
Também tem como objetivo aumentar a probabilidade de um comportamento. A diferença fundamental está no procedimento. Enquanto o reforçamento positivo envolve a adição de um estímulo reforçador positivo, o reforçamento negativo envolve a retirada ou adiamento da apresentação de um estímulo aversivo do ambiente. Isso significa que o comportamento ocorre porque ele remove, evita ou elimina algo desagradável ou aversivo. Então, dentro do reforçamento negativo, podemos classificar os comportamentos em dois tipos: de fuga e esquiva. Então, o comportamento de fuga ocorre quando um estímulo aversivo já está presente no ambiente e o organismo emite uma resposta que retira ou faz cessar, ou faz uma remediação do evento. Pensar em tampar os ouvidos quando o som muito alto começa, por exemplo. Já o comportamento de esquiva é mais proativo. Ele ocorre quando a resposta do organismo cancela ou adia a apresentação do estímulo aversivo, ou seja, o comportamento evita que o estímulo aversivo sequer apareça. Ele é feito como uma forma de prevenção. Um exemplo seria atravessar a rua ao ver uma pessoa que você deseja evitar. A fuga e a esquiva do reforçamento negativo é uma forma de contra-controle. A punição é outra relação funcional dentro do controle aversivo, e seu principal objetivo é diminuir a probabilidade de ocorrência de um determinado comportamento. Assim como o reforçamento, a punição pode ser classificada em positiva ou negativa. A punição positiva envolve a apresentação de um estímulo aversivo contingente ao comportamento. Um tapa na mão de uma criança ao tocar algo perigoso seria um exemplo. A punição negativa, por sua vez, é caracterizada pela remoção de um estímulo reforçador positivo para outro comportamento, contingente à ocorrência do comportamento que se deseja diminuir. Por exemplo, tirar o videogame de uma criança ou tirar o celular após um mau comportamento. O reforçamento negativo, a punição positiva e a punição negativa formam uma categoria de controle comportamental, conhecida como controle aversivo, e descreve como a presença, remoção ou evitação de um estímulo aversivo moldam nossos comportamentos. Mas vimos também que esse controle aversivo muitas vezes vem acompanhado de efeitos colaterais, como respostas emocionais, respostas reflexas, generalizações por contiguidade, aquelas que não têm uma relação direta, e respostas incompatíveis. O controle de uma consequência reforçadora sobre um comportamento se torna ainda mais evidente quando essa consequência deixa de ser apresentada. Esse procedimento é conhecido então como uma extinção operante. O objetivo da extinção é que a frequência do comportamento retorne ao seu nível operante, ou seja, a frequência que ele tinha antes de ser sistematicamente reforçado. No entanto, essa diminuição não é imediata. Ela ocorre de forma gradual, enquanto o comportamento é emitido e não reforçado. A resistência à extinção refere-se ao número de respostas ou ao tempo decorrido desde o início do procedimento da extinção até que a frequência do comportamento retorne ao nível operante. Essa resistência pode variar dependendo de fatores como o número de reforçamentos anteriores, o custo da resposta e o esquema de reforçamento utilizado. Então, na extinção operante, observamos que antes de ocorrer a extinção, existem algumas características, como o aumento da frequência do comportamento, inicialmente, em seguida, aumento da variabilidade da topografia e também ele evoca respostas emocionais, para assim, no fim, diminuir a frequência do comportamento até a extinção. É fundamental distinguir entre a punição e a extinção, pois ambos os procedimentos resultam na diminuição da probabilidade de um comportamento, mas operam de maneiras diferentes. A extinção, a consequência reforçadora que anteriormente mantinha o comportamento simplesmente deixa de ser produzida, ou seja, a contingência ela é suspensa. Por exemplo, se uma criança chora por atenção e a atenção é retirada, o choro tende a diminuir. Já na punição, a consequência reforçadora original continua sendo produzida pelo comportamento, mas outra consequência aversiva é adicionada ou um reforçador é removido, o que reduz a probabilidade do comportamento. Além disso, a punição geralmente resulta em uma rápida diminuição na frequência do comportamento, enquanto a extinção leva a uma diminuição mais gradual. Nem sempre um comportamento desejado pode ser simplesmente reforçado para aumentar sua frequência, especialmente se ele ainda não existe no repertório do indivíduo. Nesses casos, utilizamos a técnica da modelagem comportamental.
também conhecida como reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento-alvo. Esse procedimento consiste em reforçar variações do comportamento existentes que se aproximam do comportamento que queremos ensinar, enquanto ao mesmo tempo extinguimos variações que se distanciam dele. É um processo de esculpir o comportamento, passo a passo, até que o comportamento-alvo seja então alcançado. Temos então o comportamento mais próximo que temos, reforça as pequenas variações mais próximas do ideal e ao mesmo tempo extingue-se os menos precisos. Temos o comportamento-alvo ideal. Então, pessoal, o comportamento emocional não se restringe apenas às alterações comportamentais respondentes. Para a compreensão mais abrangente, é essencial descrevermos e analisarmos as interações entre comportamento operante e respondente. Então, a distinção didática entre os dois é útil, mas no mundo real eles estão intrinsecamente ligados, influenciando-se mutuamente. Entender essas interações é fundamental para prever e, quando necessário, intervir no comportamento de forma eficaz, né? Embora tenhamos abordado apenas algumas possibilidades aqui, a complexidade dessas interações é vasta e vital para a psicologia do comportamento. Então, chegamos ao final dessa revisão e no próximo vídeo aprofundaremos mais o nosso estudo sobre o controle de estímulos e esquemas de reforçamento. Até lá!